Olá, galerinha. Sejam todos bem-vindos. A gente vai estar iniciando a nossa revisão de química do segundo ano. Mas lembrando, gente, daqui a forcinha, né? Se inscreva aí no canal, comente, like. E vamos para a nossa revisão. Nosso primeiro assunto é justamente a tabela periódica. Na tabela periódica, a gente vai ver 3 pontos, né? Os grupos, os períodos e a propriedade que organiza esses elementos dentro da tabela periódica. Então vamos lá. Primeiro, o que é que a gente percebe? Na tabela periódica, ela é formada por 18 colunas, sendo que a coluna 1, essa primeira coluna da esquerda, e a 18 é a última coluna da direita. Então, se você analisar, a gente vai ter um total de 18 colunas. Essas colunas, gente, são chamadas de grupos ou famílias, certo? Cada um desses grupos tem um nomezinho especial, sendo que o grupo 1 são os chamados metais alcalinos terrosos. Esse grupo é aqui no local aqui separado, é melhor. Acho que fica até legal aqui, ó. Então, o grupo 1 da tabela periódica, que é exatamente essa primeira coluna aqui, são os metais, metais alcalinos. Já que o grupo 2, né, que a gente vai ter berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, que seria esse grupo 2, eles são os metais alcalinos, só que esses são os alcalinos terrosos. Se a gente pegar aqui 13, caminhar até chegar aqui no 12, a gente vai ter, ó, 3 até chegar ao 12, vai ter os metais de transição. E lembrando que essa série aqui dos anídeos e dos actinídeos aqui, eles fazem parte aqui, ó, dos metais de transição. Tranquilo? Já, se a gente pegar aqui o grupo 15, né, eles vão receber exatamente o nome do primeiro elemento. Nesse caso aqui, o grupo do primeiro elemento aqui, né? 15. Grupo 15 não, o grupo 13 é o grupo do boro. Já aqui o 14, que é o primeiro elemento é o carbono. 14. O próximo grupo é o 15, vai receber o nome do primeiro elemento. R, né? 14 é o grupo do carbono. 15 é o grupo do hidrogênio. E estamos finalizando a classificação desse. O grupo 15, a gente viu que é o grupo do nitrogênio. Agora o grupo 16. O primeiro elemento aqui é o oxigênio. Já tem um mais específico para ele. 16 são dos calcogênios. 17, que o primeiro elemento aqui é o flúor. 17. Também recebe um nome especial. É os halogênios. E o 18, gases nobres. Então, basicamente, esses são os grupos, ou a denominação, cada um desses grupos trabalhar a tabela periódica. Então, beleza. Em relação à classificação dos grupos, a gente já viu que tem 18 colunas. Cada uma dessas colunas tem especiais. Agora, em relação
aos períodos, a gente vai ter um total de 7. Aqui na primeira linha, a gente só vai ter aqui o hidrogênio, o hélio. E a partir do segundo período em diante, a gente vai ter mais elementos. Perceba que a gente vai ter um total de 7 linhas. Logo, a gente vai ter 7 períodos. É importante a gente saber duas coisas. Primeiro, quando a gente fala em grupo, cada grupo desse a gente tem elementos com características semelhantes. Por exemplo, se a gente pegar aqui grupo 1, desse grupo 1, gente, a gente vai tirar o hidrogênio, certo? O hidrogênio ele não tem assim nenhum grupo que as características realmente dele batam exatamente. Então, tirando aqui o hidrogênio, todos os demais elementos, lítio, sódio, potássio, bicho, eles têm características químicas e físicas semelhantes. Então, dessa maneira, né, desse modo, cada grupo vai ter dentro desse grupo elementos que tenham características semelhantes. Já quando a gente fala nos períodos, que são as linhas, né, linhas horizontais, uma coisa que é interessante é que cada elemento, cada período, vai ter exatamente o mesmo número de camadas. Essas seriam das características que a gente consegue relacionar em relação aos períodos. Já em relação à propriedade periódica, que organiza esses elementos nessas 18 colunas, que são chamadas de grupos ou famílias, e essas 7 linhas. A gente vai ter uma propriedade periódica chamada de número atômico, certo? Então, o que vai organizar, né, esses elementos na nossa tabela periódica é o atômico. Esse número atômico ele é representado pela letra Z e nada mais é do que a quantidade de prótons do átomo, certo? Essa quantidade de prótons representa esse número atômico. E é exatamente ele que vai estar organizando esses elementos na tabela periódica. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, esse primeiro elemento aqui, ó, o hidrogênio, que ele inicia na tabela periódica, a gente vai ter o quê? O número atômico. Agora, se a gente for lá para a coluna 18, o hélio, a gente vai perceber o quê? Que o número atômico dele é 2. Acabou o primeiro período, o segundo período, a gente volta, ó. Aqui a gente vai ter quem? A gente vai ter aqui, ó, lítio com número atômico 3, berílio com número atômico 4. Um pouco mais lá na frente, a gente vai ter o boro com número atômico 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, o 9, neônio 10. Então perceba que o que está agrupando esses elementos da esquerda para a direita, de cima para baixo, na tabela periódica, é o número atômico. Então, perguntando para vocês, qual propriedade periódica que organiza os elementos na tabela? Vocês vão me dizer quem? Número atômico. Tranquilo? Acho que estamos resolvidos, né? Acho que é bem tranquilo. Só mais uma informaçãozinha. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, me diga, né, qual elemento está na linha 4, coluna 13, né? Ou família 13. O que você ia analisar? Aqui o período 3. A gente iria caminhar até chegar aonde? Aqui na coluna 13. A gente consegue enxergar quem? Está nessa posição, seria o alumínio. Qual é o elemento que está no período 5, família 15? Vem aqui, ó. Período 5, aí vem caminha, chegou aqui, vem aqui. A gente tem, vamos pegar de longe. A gente tem aqui o antimônio. Então, a gente precisa na localização, é só a gente olhar na linha e na coluna, a gente encontra o elemento. E aqui, a gente vai ter justamente a atividade relacionando o elemento
a classificação daquela dos. E aqui a gente só vai ter um recortezinho, né? Periódico. Vai ficar mais tranquilo da gente estar resolvendo, né? Retirei a parte da tabela, né? Do grupo 3 até o 12. O mais curtinho é exatamente esse recorte de tabela que vocês vão ter na avaliação de vocês. Então, o alumínio, eu vou aqui, ó, encontro o alumínio nessa posição aqui. O alumínio está onde? No grupo 13. Lembra? Lá no grupo 13 a gente tem o boro representando, que dá o nome ao grupo. Então, o alumínio, ele está onde? No grupo do boro. Já o selênio. O selênio está aqui nessa posição. E eu olho, ele está pertencente aqui, ó, que se inicia pelo oxigênio. A gente viu que o grupo, né, faz parte do oxigênio, o enxofre, o selênio. Ele recebe o nome de álcool. Vocês vão precisar ter memorizado, tá certo? O galho, né? O galho, ele está aqui abaixo do alumínio. Se está abaixo do alumínio, também está no grupo 13. A gente acabou de ver que seria o grupo do boro. O enxofre, que é o P, é aqui nessa. Abaixo aqui, nitrogênio. A gente viu que o grupo do nitrogênio recebe o nome do primeiro elemento. Aqui a gente vai ter o grupo do magnésio. Magnésio, aqui nessa posição. Aqui na família 2. A gente viu que na família 2 a gente vai ter os metais alcalinos, certo? Não, alcalinos terrosos. O BR, que é o bromo. O bromo aqui vai estar na coluna 17. Na coluna 17 ele tem halogênios, né? Iniciar ali pelo flúor, mas esse grupo ele tem um nome específico. Seria os halogênios. A gente tem aqui no próximo C, que é exatamente o primeiro elemento aqui do grupo 14. A gente viu que, nesse caso, vai receber o nome do primeiro elemento, que seria o carbono. Por fim, a gente vai ter aqui o argônio, tá aqui, ó, na coluna 18. Se está na coluna 18, a gente vai ter os gases nobres. Então, gente, lembrando aí da classificação de cada um dos grupos, vocês vão conseguir se sair bem nas questões. O próximo assunto é relacionado à distribuição eletrônica. E o que a gente tem que lembrar? Que na distribuição eletrônica, a gente sempre vai iniciar aqui, ó, essa parte superior, com S2. E a gente vai, não pela linha, mas seguindo as setas. Se a gente pegasse aí, por exemplo, ó, primeiro lá, começa, ó, com S2. Acabar a primeira seta, a gente vai para a segunda, ó, 2S2, ó. Falar da primeira para a segunda. Não tem mais nada na segunda seta, a gente vai para o início da terceira, né? Ó. Seria, ó, 2E6. Desce aqui, 3S2. Não tem mais nada na terceira seta, a gente volta aqui, ó, para o início da quarta seta. 6, só um pouquinho. Depois do 3P6, descendo aqui na seta, a gente, ó, 4S2. Não tem mais nada na quarta seta, vamos inserir, ó, 3P10. Na sequência, esse aqui um pouquinho, 4P6. Depois, o S2. Terminou a seta, vai início lá da outra. 4, 10. Depois, 6. Depois, 6S2. Veja que a gente não foi acompanhando a linha, né? A gente foi acompanhando as setas. O que é importante a gente visualizar? Aqui a gente vai visualizar os componentes, ó. Os números aqui, eles vão representar a quantidade de elétrons que a gente vai estar distribuindo. E lembrando que o S
comporta no máximo 2, o P6, T10, o F14, certo? E quando a gente falar camada de valência, né, que é a última camada que contém elétrons, que tem distribuídos elétrons, aí quando a gente fizer isso, a gente vai olhar esses números maiores, o 1, o 2, 3. Então, quando eu falar camada de valência, a gente vai olhar esses números maiores. Nesse caso aqui, quem seria o maior valor? Seria o 6. Então, aqui no 6, né, a gente teria a nossa camada de valência. Seria, nesse caso, 6s2, a nossa camada de valência, do valor total. Beleza? Então, vamos exercitar fazendo algumas distribuições. Primeiro elemento, a gente tem o hidrogênio. Ele só tem um elétron, então vai ficar ó, um S1. Ele só tem um elétron. Aqui, gente, a gente tem um errozinho aqui, né? Acertar. Ah, e quem é 12 é o magnésio, né? O sódio é 11. Pronto. Certo? Vou fazer aqui, né? Vamos distribuir 11 elétrons. Ó. Um S2, 2S2, 2P6, 3S1. A gente ó, conta esses valores aqui de cima. Ó. Se a gente contar aqui, ó, a gente vai ver 11 elétrons. Agora para o cálcio. Aí, ó. Ele, né? Cálcio, a gente tem total de 20 elétrons. Vamos fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. A gente pega aqui, ó, depois de 3p6, ó. Aqui, ó, depois de 3p6 vem o quê? 4s2. O alumínio é 13, vai distribuir elétrons. 1s2, 2s2, 3p6, 3s2. Então, se a gente contar 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Só falta mais um, então seria 3p1. Carbono, S2, S2, então a gente já distribui 4. Mais 2, então seria 2, 6. Hidrogênio 7, muito parecido com carbono, vai adicionar só. Pá. Coloquei 2p6, gente, mas é o quê? 2p2, né? Se a gente somar 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Hidrogênio, 1s2, 2s2, 2p3. Nesse caso a gente vai precisar de 7. Oxigênio muito parecido, S2, 2s2, só que agora 2p4. A gente somando os expoentes vai dar um total de 8. Por último aqui a gente tem o cloro, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p5. Nesse caso a gente distribui aí um total de 17 elétrons. Nosso próximo conceito que a gente tem que amadurecer aqui seria a camada de valência, que eu já falei para vocês, seria a última camada preenchida. No nosso caso aqui, do primeiro elemento, a camada de valência seria um S1, é a primeira e a última camada. No sódio, o maior aqui seria o 3, então a gente teria S1. No cálcio, o maior seria o 4, então a camada de valência seria 4S2. Já o alumínio, a gente vai ter a camada 3, ó, dois locais, então a camada de valência é 3S2, 3P1. Para o carbono, a gente vai ter 2, então a camada de valência seria 2S2, 2P2. Mesma coisa aqui para o nitrogênio, só que sendo 2s2, 2p3. Para o nitrogênio, né, no caso. Já para o oxigênio seria 2s2, 2p4. Para o cloro, quem está se repetindo na última camada seria o 3, ó, 2s2, 2p5. Perceba, se a gente contar os expoentes em cima, a gente teria quantos elétrons?
O hidrogênio vai ter exatamente um elétron. O sódio também vai ter um elétron, né? Até a gente sabe que está lá no grupo 1. O cálcio ele tem 2 elétrons, está no grupo 2. O alumínio, se a gente botar, ó, 2 mais um, vai ter um total de 3 elétrons. O carbono, a gente vai ter, ó, 2 mais 2, dá 4 elétrons na camada de valência. O nitrogênio, 2 mais 3, aqui, ó, 5 elétrons na camada de valência. O oxigênio, 2 mais 4, C, 6 elétrons na camada de valência. Cloro, 2 mais 5, daria um total de 7 elétrons na camada de valência. Falando nisso, a gente tem no nosso próximo tópico a valência dos elementos. O que isso significa? Os elementos vão estar ganhando ou perdendo elétrons, de maneira que eles adquiram no final um total, na sua camada de valência, 8 elétrons. É assim que os gases nobres adquirem a estabilidade, com 8 elétrons na camada de valência. Logo, a gente consegue fazer uma pequena regrinha, que vai nos ajudar nos nossos trabalhos. Ó, tá aqui, lado aqui o diagrama. Apagar. Então vamos lá. Qual seria a regrinha que a gente vai estar observando agora? Se o elemento ele tem apenas um elétron na camada de valência, ele vai perder esse elétron. Esse elétron vai se transformar no íon positivo. Então, aquele que tem apenas um elétron, por exemplo, em A, ele tem um único elétron. Vai perder esse elétron, quando em A, mais, e vai perder esse elétron para alguém. No caso do cálcio, cálcio é Ca, né? Cálcio, ele tem, nesse caso, 2 elétrons. Ele vai perder esses 2 elétrons, vai ficar o íon positivo, e vai perder esses 2 elétrons para alguém. Já o alumínio, a de valência de elétrons, ele vai perder esses elétrons quando em alumínio 3 mais, vai perder esses 3 elétrons aí para alguém. Já o carbono tem um total de 4 elétrons. E o carbono ele não vai estar perdendo elétrons, né? Ele vai estar compartilhando esses 4 elétrons com alguém até completar um total de 8. Já o nitrogênio vai ter 5 elétrons. Então, se ele tem 5 elétrons, ele vai precisar compartilhar 3, então receber 3 para completar seu octeto. O oxigênio, ele vai ter um total de 8 elétrons, 8 não, 6 elétrons. Então, se ele tem 6 elétrons, ele precisa ou compartilhar 2 elétrons, ou então receber 2 elétrons. E o cloro tem, ó, 7 elétrons. Ou ele vai compartilhar um elétron, ou ele vai receber elétron. Então, qual é a nossa conclusão, né? Quando um elemento ele vai ganhar, vai perder ou vai compartilhar elétron. Se eu tenho, né, por exemplo, um metal, e a característica do metal é perder elétrons, a característica dele é perder elétrons. E a esse metal se aproximar não metal, a gente pode chamar de ametal, esse ametal ele tem a tendência de receber elétrons, certo? Elétrons. Nessa situação, quando eu tenho um metal com não metal, há essa transferência de elétrons. E aí lembra o seguinte, que a ideia é que os elementos fiquem com 8 elétrons na camada de valência. Quem perde a camada anterior fica completo com 8, quem ganha vai justamente completar esse total de 8. Já se eu tenho a situação um ametal, certo? E esse ametal se aproxima outro ametal, a gente vai ter não agora a
a doação e recebimento de elétrons, mas a gente vai ter um negócio chamado de compartilhamento, tá? Entre elétrons. Então perceba que a gente tem uma ligeira diferença, né, entre as duas situações aqui. Na primeira, tem uma transferência de elétrons e nessa transferência de elétrons vai ter um negócio chamado de ligação iônica. Já quando a gente tem o compartilhamento, é chamado de ligação covalente. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui, ó, mais calma, no nosso próximo exemplo. A gente tem aqui a ligação iônica, que aqui permanece aquele lá, vai consertar agora. E é 12 é o magnésio, não. O que a gente tem que lembrar? Lá, nosso exercício anterior, já fez a distribuição eletrônica do sódio e do cloro. Achar aqui a distribuição eletrônica aqui deles. Perceba o seguinte, o sódio a gente tem como camada de valência 3s1, e o cloro lá embaixo tem como camada de valência 3s2, 3p5, certo? Volta lá. A mesma situação. Vamos consertar. De novo. Ah, nessa situação, eu vou até fazer a distribuição eletrônica de novo, que é para a gente perceber aqui o que vai acontecer. Ó. Então, vai ter ó, um S2, S2, 2P6, 3S1. Para o cloro, um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Perceba o seguinte, que aqui a gente vai ter a camada de valência, cloro, ele vai ter ó, um total de 7 elétrons. Então, para chegar a 8, ele vai precisar receber mais um elétron para dar um total de 8. É o que a gente vai querer. E de onde é que vai ver esse elétron? Exatamente aqui, ó, do sódio. Vai ter essa transferência. Aí, no caso, a gente vai ter essa soma aqui, 8 elétrons. Mas perceba que aqui anterior vai ter ó, 2 mais 6, que vai fechar um total de 8 elétrons. Então, quando tem essa transferência de elétrons do sódio para o cloro, os dois adquirem a estabilidade eletrônica. O que a gente tem que perceber? Se o sódio perder um elétron, ele vai ficar com uma carga positiva. Qual a lógica disso? É porque eu vou ter um próton a mais do que elétrons, ou seja, uma carga positiva. Já o cloro recebendo esse elétron, ele vai ter agora mais elétrons do que prótons em uma quantidade. Então a gente vai ter o quê? Uma carga negativa. O que a gente tem que perceber? Que a quantidade de cargas positivas tem que ser igual à quantidade de cargas negativas. Então aqui a gente tem 1 e 1. Vamos formar o composto NaCl, certo? Que seria o nosso cloreto de sódio, ação iônica. Aqui, o cálcio e o cloro, né? O cálcio é do grupo 2, tem 2 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, a gente vai ter 2 cargas positivas. E o cloro, o grupo 17, tem 7 elétrons na camada de valência, precisa receber um elétron. Gente, eu não coloquei logo a carga porque eu tentei botar aqui e não deu certo. Mas agora eu estou aqui copiando aqui na mesinha, está dando certo. Então perceba o seguinte, a gente vai ter ó, o cálcio. O cálcio tem 2 cargas positivas. E vai chegar um cloro aqui ó, com a carga negativa. Perceba o seguinte, eu tenho por enquanto, está desbalanceado. 2 cargas positivas e apenas uma carga negativa. O que vai precisar acontecer? Pegar outro cloro com carga negativa. Agora sim, eu tenho 2 cargas positivas e 2 cargas negativas. Formando um composto precisando de um átomo de cálcio e 2 átomos de cloro.
tem aqui o cloreto de sódio. A gente vê aqui duas maneiras diferentes da gente representar a ligação iônica. A primeira, a gente só tinha um elemento, precisou fazer a distribuição eletrônica para poder chegar aos íons. Aqui, a questão já tinha fornecido os íons. O cálcio era 2 mais e o cloro seria menos. A gente vai chegar aqui, ó, exatamente no composto iônico. Nosso próximo exemplo não é ligação iônica, e sim agora ligação covalente. Só lembrando aqui a distribuição do carbono, a gente vai ter um S2, S2, SP2. E o cloro a gente viu lá, ó, um S2, 2S2, 6, S2 e 5. A gente viu lá que a camada de valência do cloro é essa, então um total de 7 elétrons, precisando, né, ganhar ou compartilhar mais um elétron. É para poder ficar, ó, com 8 elétrons na camada de valência. Já que o carbono, a gente vai ter, ó, 4 elétrons. Quando aqui os dois vai dar 4 elétrons. Nessa situação, o que vai acontecer? O carbono ele vai ter a tendência de estar compartilhando elétron. Ao invés de ganhar, ele vai ter a tendência de compartilhar. O que vai acontecer? O carbono aqui, ó, com seus 4 elétrons, vai esperar chegar o cloro com seus 7 elétrons, só que ele não vai compartilhar 7 elétrons. Como cada átomo de cloro, né, só está precisando de mais um elétron, então ele vai vir compartilhar um elétron para formar a ligação. Então a gente vai ter aqui, ó, cloro, ele chega com 7 elétrons, mas só compartilha um. Aqui vai ter outro átomo de cloro, chega também com seus 7 elétrons, mas só compartilha um. E isso vai acontecer a mesma coisa para os outros dois átomos, tá certo? Tá muito cansativo, né? É, tá isso aqui assim. Assim, agora dá para a gente fazer. Chega aqui, ó, o quarto átomo de cloro com seus 7 elétrons, só que ele não vai compartilhar os 7, só vai compartilhar 1. Perceba que agora, se a gente contar, a gente vai ter entre o cloro e o carbono 4 pares de elétrons. Então, se a gente contar esses 4 que eu circulei aqui, vai dar 8 elétrons para o carbono. E se a gente analisar agora essa situação aqui, ó, esses pares aqui agora, para cada átomo de cloro, a gente vai ver que cada átomo de cloro também passa a ter elétrons. Então, isso aqui a gente chama o quê? De ligação covalente. Que a gente tem o compartilhamento de elétrons como uma maneira de adquirir a estabilidade eletrônica. Ao contrário, por exemplo, que acontecia na ligação iônica, que a gente precisava, por exemplo, estar tendo a transferência de elétrons, aqui o compartilhamento é o suficiente. E outra maneira da gente representar essas ligações seria só isso aqui, ó. No lugar par de elétrons, é só a gente colocar um traço representando cada par de ligação, ou simplesmente a gente colocar a quantidade dos elementos. A gente só tem um carbono e 4 cloros. A gente teria aqui, ó, tetracloreto de carbono. Para o nosso próximo exemplo, a gente vai ter o nitrogênio. Fazendo a distribuição eletrônica do nitrogênio, a gente vai ter, ó, S2, S2, 2 e 3. Para o hidrogênio, a gente teria apenas um S1. E aí o hidrogênio ele vai entrar não na regra dos 8 elétrons, mas na regra dos 2 elétrons, como o átomo de hélio. Então ele vai precisar compartilhar seu único elétron. Ele compartilhando esse elétron, vai ficar com 2, né? A ligação compartilhada. Já o nitrogênio, a gente tem aqui essa parte aqui com uma camada de valência. Se a gente somar os expoentes, vai ver que isso é igual a 5 elétrons. Nessa situação, com uma ligação entre o nitrogênio e o hidrogênio, ele vai ter que ter 3 elétrons compartilhados. Então, nessa situação aqui, ó, o nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência. Agora vai chegar, ó, 3 hidrogênios
para completar o octeto do nitrogênio. Perceber aqui, se a gente contar agora a quantidade de elétrons ao redor do nitrogênio, a gente vai ver que tem um total de 8. E para cada hidrogênio que vai ser estável, ó, com 2 elétrons. Para a gente simplificar isso aqui, a gente pode dividir cada par de elétrons apenas pelo traço, ou ainda simplesmente a gente representar apenas os elementos que fazem parte do composto. Nesse caso, o NH3 seria a amônia. Para a gente finalizar nossa revisão, a gente só tem aqui uma questãozinha para a gente identificar, gente, só olhando para os elementos, quem é composto iônico, quem é composto covalente. Basicamente, o que a gente viu lá, vai ter ó, a situaçãozinha. Seguinte, a ligação iônica. A ligação iônica. Eu vou ter que ter metal mais um não metal, pode ser chamado também de ametal, ou hidrogênio, certo? Então, tendo essa situação, a gente vai ter uma ligação iônica. Já a ligação covalente, a gente vai ter a situação seguinte, ou não metal, para facilitar, vou chamar aqui de ametal, né? Mais um ametal, ou hidrogênio. Então, se a gente tiver essa situação, a gente vai ter o quê? Ligação covalente. É exatamente isso que a gente vai aqui analisar. Ó. Perceba, no item A, a gente tem aqui o primeiro elemento, o cálcio. O cálcio ele é um metal. Vai pensar que é... E o bromo, ele é um ametal. Se eu tenho metal com metal, logo aqui a gente vai ter o quê? Uma ligação. Já no item B, a gente vai ter ó, um ametal, ser o nitrogênio. E o seguinte aqui ó, é o hidrogênio. Então, A metal mais hidrogênio, a gente tem uma ligação covalente. No item C, a gente vai ter o Na, que é o metal. Carbono e oxigênio são ametais, são covalentes. No item D, a gente vai ter hidrogênio e vai ter enxofre e oxigênio, que seriam ametais. Então, hidrogênio com ametal, a gente vai ter o quê? Ligação covalente. No item E, vai ter o Na, que é o metal. OH, né, oxigênio e hidrogênio, seriam, na situação A metal e hidrogênio, seriam uma ligação iônica. A existência de um metal, gente, de um único metal, é o suficiente para esse composto ser considerado ligação iônica. E o item F, a gente tem carbono e oxigênio, os dois são ametais, logo a gente vai ter ligação covalente. Galerinha, com isso eu finalizo aqui a revisão de química do segundo ano. Se ficou com dúvida, vai dar uma recapitulada aí no vídeo, volta um pouquinho, vê o material de vocês, está uma avaliação muito tranquila. E aí, não esqueça de dar aquela ajudinha, né? Do vídeo, comentar, se inscrever, compartilhar pela e esperar os próximos vídeos aí que vão estar saindo. Então, forte abraço, bons estudos e até uma próxima oportunidade.